Eu citei aqui como exemplo um personagem na Bíblia, Jó, que perdeu tudo que tinha, né? Imagina, você está numa casa, você está na sua casa, e de repente começa a chegar funcionários teus, né? E aí, enquanto tu está ali comendo, bebendo, se divertindo, aqui diz que os filhos dele comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, e aí então chegou um mensageiro, né? E declarou que os bois estavam lavrando, as jumentas também, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, né? Ou seja, um bando de inimigos levaram os bois e levaram as jumentas numa pancada só. Depois mataram a fio da espada todos os servos que estavam ali cuidando daqueles bois e daquelas jumentas. Aí chega outro empregado e diz, fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e consumiu, né, todas as ovelhas e os servos que cuidavam das ovelhas. Queimou tudo. Depois chegou outro funcionário e disse, os caldeus em 3 bandos, né, atacaram todos os camelos. Aí levaram todos os camelos e mataram todos os funcionários que estavam cuidando dos camelos. Aí chega outro empregado e diz, os teus filhos e as tuas filhas estavam se divertindo na casa do irmão mais velho, de repente veio um grande vento, deu nos 4 cantos da casa, as colunas, né? E as colunas, hoje a importância da coluna, né? Nesse caso aqui, as colunas caíram, né? E morreram todos os filhos de Jó. E só escapou um funcionário para contar. Então aqui, a Bíblia não detalha se isso necessariamente aconteceu num só dia, ou se aconteceu num espaço, num intervalo de tempo. A verdade é que um homem, de repente, ele ficou sem nada. Tinha tudo e ficou sem nada. Tinha tudo e ficou sem nada. Qual foi a atitude dele? Se levantou, rasgou a roupa, raspou a cabeça, se jogou no chão, né? E adorou a Deus. E ele declarou, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, no caso aqui, era uma pessoa que tinha maturidade para entender que o mesmo Deus que dá, tem poder para tirar, né? E essa é uma das provas que todos nós vamos passar como cristão. Nós vamos ser provados quando Deus dá e nós vamos ser provados quando Deus tira. Quando Deus dá, Ele vai nos provar como que eu vou me comportar. Quando Deus te dá um carro novo, quando Deus te dá um novo espaço para ampliar o teu restaurante, quando Deus te der uma bênção, quando Deus te der um discípulo, quando Deus te der um aumento de salário, sempre que Deus nos dá algo, eu estou sendo provado como que vai ser o meu comportamento. Eu vou ficar orgulhoso por causa disso? Eu vou me achar melhor do que o outro porque eu agora estou sendo promovido na minha empresa? Ou aconteceu isso ou aquilo? Ou eu ganhei um elogio das pessoas? Né? Então, sempre que eu ganho algo de Deus, eu estou sendo provado. Porque eu estou seguindo a Jesus. E uma pessoa que segue a Jesus, cada atitude minha, cada gesto, diante de cada situação que eu passo na minha vida, eu preciso glorificar Ele. Porque eu sou um representante dele aqui na terra. Eu sou o embaixador dele. E como embaixador dele, eu não posso me comportar como uma pessoa comum. Eu tenho que ser diferente. Diferente no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, como homem, como marido, como cidadão. Eu não posso ser igual a todo mundo, né? Eu tenho que ser mais parecido com Jesus. Então, essa é uma prova que eu vou passar. A prova quando Deus dá. Mas tem uma outra prova, que é o caso de Jó aqui, é quando Deus tira. Que também é muito difícil, né? No caso de Jó aqui, foi tirado muita coisa dele, né? E não tem ninguém, né, que passa por o que esse homem passou, que não vá, no mínimo, ser abalado emocionalmente, né? E depois a Bíblia vai dizer na sequência que ele ainda passa mais uma prova, né? Deus permite Satanás tocar na saúde dele. E ele chega ao ponto de se coçar, se raspar com caco de telha, né?
Então, esse camarada, ele foi provado em todos os níveis. Ele foi provado no financeiro, ele foi provado na família, ele foi provado na doença. Depois a própria mulher dele chega a dizer para ele, ó, por que tu não amaldiçoa teu Deus e morre? Né? Ele foi provado com a esposa dele, né? Então, ele foi provado em todos os aspectos. E se a gente for para a Bíblia, Jó não é o único. Né? Nós vamos ver os profetas da Bíblia foram provados severamente, né? Passaram por provas tremendas. Daniel, né, foi lançado numa cova de leões. Isaías, segundo a tradição dos historiadores, ele foi cerrado ao meio. Né? Tiago morreu ao fio da espada. Né? Muitos apóstolos de Jesus, alguns, Paulo, o que tudo indica, foi decapitado. Né? Então muitos foram decapitados, muitos foram lançados em covas, foram lançados, como tinha aquele Coliseu em Roma, né? Onde eles eram comidos vivos por bestas feras. Né? Então veja o nível de provação que os primeiros discípulos passavam. Hoje, eu duvido que algum de nós aqui vai passar por esse nível de provação. Eu duvido que algum de nós aqui vai ser lançado numa cova de leões, ou vai ser comido por animal, mas existem provas proporcionais à nossa realidade, ao quanto que a gente pode suportar e também de acordo com o tipo de propósito que Deus criou cada um de nós. Se Deus criou algum de nós aqui para um propósito grande, quanto maior o propósito pelo qual Deus nos criou, porque não tem nenhuma pessoa aqui que não foi criada para cumprir um propósito nessa vida, quando Deus nos criou, Ele já criou com um propósito. Davi, no Salmo 139, ele vai dizer, quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor estava ali me tecendo. Todos os dias da minha vida já estavam escritos no teu livro. Deus tinha um plano para Davi. Né? Antes mesmo dele nascer. E eu creio que Deus tem um plano para cada um de nós. Né? E se eu procurar descobrir esse plano, Deus vai revelar. Né? E se esse plano está relacionado a algo grande, então se prepare, porque as provas serão proporcionais. Né? Para que são as provas? Por que alguém é provado? É provado para ser aprovado. Né? Deus quer nos provar por quê? Porque o nosso testemunho, diante das perdas, diante das provações, é o que vai glorificar a Deus e é o que vai... isso é também chamado de fruto, né? O meu testemunho, a forma como eu me comporto diante das provações, isso eu posso apresentar um bom fruto de alguém que está trilhando os caminhos de Jesus, que está correspondendo o modelo dele, o que ele representa, e eu posso também estar dando um mau testemunho. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu der um bom testemunho, se eu apresentar bons frutos diante das provações da vida, as pessoas lá no mundo vão olhar para mim e vão dizer, meu Deus, mas o que o Nunes tem de diferente? Olha só, ele está com um problema lá, bem parecido com o meu, só que eu já estou pedindo para Deus me levar, porque eu não estou mais suportando essa situação. E o Nunes está lá, sorrindo, de cabeça erguida. Eu vou me aproximar dele, eu quero saber por que ele... Qual que é o segredo? Como é que ele está reagindo dessa maneira? E aí onde entra o nosso testemunho. Não, é Jesus na minha vida. Eu também sofro como você sofre, eu também tenho os mesmos sentimentos que você, eu sou ser humano, carne e osso igual a você. A diferença é que eu tenho um Deus do meu lado que me dá força para suportar tudo isso. E é isso que Deus espera de mim, de cada um de nós, né? Eu tenho um motoboy lá que trabalha comigo, ele já pediu para morrer umas duas vezes já. E eu pego, levo a palavra para ele, não, cara, assim, não sei como vocês conseguem, não sei o quê. Por cima, assim, é um cara bem frio de coração, entendeu? Eu já mostrei o caminho para ele. Mas ele mexe e fica falando coisa que não adianta viver, porque essa minha vida é do inferno, não sei o quê. Cara, vai pra igreja, procura um caminho, então. Não sei, agora eu vou com você e tal, mas é um cara bem. Assim, eu tô plantando sementinha, né? Amém. Daqui a pouco ele. Bem complicado, assim. A maior arma que a gente aprendeu desde cedo, né? A pessoa pensa, eu acho assim, a pessoa que chega
o momento de pensar em tirar a própria vida, é porque o negócio está complicado. E tem muita gente nessa situação. Eu muitas vezes tentei também. Meu passado é... Então daí eu olho para ele assim, eu já me imagino lá, me lembra, só Deus na causa. Amém. E a gente tem que fazer o quê? Plantar a sementinha, ligar para ele o caminho e vai dele querer seguir ou não. Agora, a nossa perseverança é o que vai fazer toda a diferença. Né? Que tu está plantando a sementinha e tu persevera, essa sementinha vai chegar uma hora que ela vai dar fruto. Agora, se tu planta a sementinha e tu desiste do caminho, aí a chance daquela semente germinar vai diminuir. Porque aquela pessoa que recebeu a semente, ela vai continuar com os olhos em ti. Se ela vê que tu persevera e tu continua crescendo, rompendo, ela vai chegar uma hora que ela vai se render. Também, porque eles fazem e tá, então eu vou tentar também, né? É onde que acontece. Eu vou tentar fazer o que o pastor Cristian faz. Ele está sempre rindo, está sempre feliz. É isso aí. Ele vai... Embora que a gente não precisa esconder ou omitir das pessoas que nós também somos seres humanos e que também temos nossos momentos de angústia, né? O próprio Jesus chorou, né? Outros apóstolos ficaram entristecidos, abatidos por causa do nível de prova que passaram, e a gente tem aprendido, não é pecado ser gente, né? Pecado é querer ser Deus diante dos homens, né? Agora, é claro que eu não vou estar o tempo todo demonstrando fraqueza ou expondo os momentos difíceis que eu passo. Né? As pessoas já têm seus problemas. Então, quanto mais maduro a gente se torna, a gente vai apresentando os nossos problemas só para Deus, né? Porque Deus é suficiente para ouvir os nossos problemas. E, em última instância, os pastores que Deus coloca sobre as nossas vidas são pessoas já preparadas para poder ouvir, né, as nossas lamentações também. Às vezes a gente expõe um pouco do problema da gente para a pessoa, para ele já ter uma visão que não é só ele que tem problema. Exatamente. Eles olham para a gente e acham que ele nunca tem problema. Não, você não tem problema? Você... Não, cara, ele não tem problema, daí eu conto uma historinha pra ele assim, assim. Por isso todo mundo tem problema. Mas depende da tua reação sobre o problema que vai fazer diferença, né? Como tu vai agir no teu problema? É simples assim. Que nem ele, dá um problema, vou me matar. Eu não, eu vou lá falar com Deus, vou pedir uma direção, é totalmente diferente. Com certeza. Quem não segue a Jesus, né, quem não está numa igreja e tal, diante de algumas circunstâncias, a pessoa se afunda no álcool, se afunda na droga, ou prostituição, são fugas, né? Fugas para tentar trazer algum tipo de alegria para preencher aquele buraco da alma. Momentânea, né? Mas nós que temos a Deus, a gente vai buscar o que? Vai buscar na fonte, né? E ele tem palavras de vida eterna, ele tem ânimo para dar para a gente, ele tem a cura, ele tem a disposição, ele tem esperança, promessas, vida, força, tudo vem dele, tudo ele tem para nos dar. Só para encerrar essa palavra, em 1 Pedro, olha o que diz aqui, ó. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, que sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só. Então aqui, São Pedro, ele está dizendo que por um breve tempo é necessário que a gente seja contristado, ou seja, entristecido por várias provações, né? E ele diz para que são essas provações? Tem um propósito. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então o propósito das provações é Deus dar um upgrade no nosso nível de fé. Por que Deus quer sempre nos dar um upgrade ou aumentar o nosso nível de fé? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós cristãos, nós deveríamos ser conhecidos pela sociedade como os homens da fé.
Ó, lá vai os homens da fé. Não, aquele é o cara de fé. Por quê? Porque ele não se abala quando vem a notícia ruim. Tem pessoas que quando trocou o governo, já, meu Deus, já vou fechar minha fábrica, não, eu vou mudar de ramo, já vou mudar do país. A pessoa já se desesperou, nem trocou o governo, ela já está desesperada. Porque só de saber que houve uma troca de governo, ela já entra em desespero. Por quê? Porque ela é uma pessoa terrena, ela tem uma mentalidade humana, ela não tem a fé no sobrenatural, na intervenção de Deus, no agir de Deus na vida dela. Então, a pessoa que não tem a fé que vem de Deus, diante de notícias ruins, imagina, Jó, se ele não fosse um cara íntimo de Deus, ele ia se desesperar. Muito íntimo. Na época dele, ele ia procurar um médico, tomar um Rivotril, né? E para tentar ficar de pé, né? Porque é pancada passar o que esse cara passou, né? Mas nós não precisamos. Se colocasse no lugar dele, o que nós faríamos? Não é nem bom pensar, né? É, não pensar. Capaz de vir até a vontade de se matar. Com Se jogava no certeza. rio. Com certeza. Mas Com certeza. Cada um. Né? mas é. Perder, eu conheço pessoas, eu tenho intimidade com pessoas que perderam um filho. Filho biológico, né? Que é bem diferente de filho espiritual, né? A dor que essas pessoas têm e que elas sentem pela perda de um filho é algo tão gigantesco, inexplicável. Agora imagina tu perder vários filhos, né? Como foi o caso de Jó. Né? É uma dor fora da curva. Não perdeu um só, Né? É uma dor fora da curva. Não tem como medir isso. Né? Agora, Deus é aquele que nos dá força para nos levantar das cinzas. Né? Então as provações são isso, né? É para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando eu vou me tornando uma pessoa de fé, que diante das provações eu consigo produzir bons frutos, consigo dar uma resposta positiva, isso vai glorificando a Deus, né? E isso vai certamente atrair vidas também, frutos, almas, porque o nosso testemunho diante das circunstâncias é o que faz toda a diferença. Eu sempre digo, a Bíblia, a gente costuma dizer, né, que o exemplo arrasta. Né? Palavras são importantes. Eu vim aqui trazer uma palavra boa, ajuda, anima, encoraja, mas o que faz toda a diferença é o exemplo. Né? Se daqui a pouco vocês verem eu passar por uma prova, ou vocês ficarem sabendo que eu estou passando por uma prova, e eu não colocar em prática o que eu estou ensinando aqui hoje, tipo, as minhas palavras perdem todo o sentido, né? Então, é a maneira que eu reajo diante das provações. Exatamente. É que vai fazer toda a diferença e que vai atrair as almas, que vai nos ajudar a contribuir para que o reino de Deus cresça, né? Essa é a expressão mais correta, contribuir para que o reino de Deus cresça. O meu testemunho, a forma que eu reajo diante das provações, vai contribuir significativamente para o aumento do reino. Em contrapartida, se eu reajo de uma maneira ruim, negativa, se eu me deixo abater pelas provações, se eu não entendo que elas são colocadas ali por Deus para me levar para um novo patamar de fé, para uma ampliação como ser humano, como seguidor de Jesus, aí eu vou ficar resmungando pelos cantos, lamentando pelos cantos, murmurando, como muita gente faz. Agora, o cristão que é maduro, ele não fica murmurando pelos cantos, ó vida, ó azar, por que Deus me tirou isso, por que Deus me tirou aquilo, por que eu estou sendo provado aqui, por que faltou o dinheiro, por que o outro ficou doente. Não. Tudo é uma oportunidade para crescer, tudo é uma oportunidade para aprender coisas novas, tudo é uma oportunidade para ampliar a minha busca com Deus, tudo é uma oportunidade para conhecer as profundezas de Deus. É uma mente positiva, é a mente de Cristo. Né? Ele sabe que tudo Deus faz cooperar para o nosso bem, né? Que Deus quer sempre o nosso bem. Deus não abençoa a gente só quando Ele dá, Ele abençoa também quando tira.
Porque o que seria Jó, no finalzinho do capítulo de Jó, ele vai dizer assim: antes eu te conheci e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, todo aquele sofrimento aproximou Jó de Deus de uma maneira que, mais no final da história dele, ele tinha um conhecimento de Deus tão amplo que talvez impactava qualquer pessoa que conversasse com Jó à época, né? E eu tenho certeza que Deus... E ele resgatou, não lembro, no final ele resgatou tudo de volta? No final Deus restituiu tudo. Deus restituiu e até as filhas, Deus restituiu os filhos também, tudo. Foi a mulher dele que virou pedra ou não? Não, né? Não. Não. Essa é a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Né? Então, amados, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Seguir a Jesus vai me levar a enfrentar as provações, só que as provações não são para nos matar, as provações não são para nos derrubar, as provações são para nos levar para cada vez mais perto de Deus, para que a nossa intimidade com Deus aumente, e as provações são também para nos levar para um upgrade de fé, para um novo patamar, porque Deus tem interesse de nos fazer crescer. E eu encerro com a seguinte fala: por que todo esse desejo de Deus em nos fazer crescer? Porque Deus quer tornar cada um de nós pais espirituais, né? Pessoas que vão gerar filhos para Deus. E só pode gerar filhos quem amadureceu. Criança não gera filho, só gera filho pai. Então por isso que Deus quer nos levar para esse nível, né? De maturidade, de crescimento. Quanto mais maduro eu me torno, mais capacidade de gerar filhos para Deus eu vou ter. E gerar um filho é muito diferente de gerar, é muito mais do que gerar um discípulo, né? Gerar um filho é alguém que tu vai ter para o resto da vida. Eu tenho filhos na fé hoje que não estão no mesmo ministério que o meu, estão espalhados por aí em outros ministérios, mas em qualquer lugar que eu vou, sempre, hoje à tarde eu estive visitando um deles, sempre há um respeito, sempre há um carinho, sempre há uma consideração. Eu sempre vou ser considerado por eles como pais na fé, né? Porque eles nunca vão esquecer disso, né? Porque a gente realmente criou uma marca, né? E que leva a ter um respeito, né? E Deus espera que a gente possa fazer isso, né? Multiplicar aquilo que a gente recebeu da parte de Jesus. Amém? Eu vou pedir para o Pai fazer uma oração, porque eu vou precisar me despedir de vocês, eu tenho que buscar minha esposa. Senhor, querido Deus e Pai amado, obrigado, meu Pai, pelas nossas vidas, estamos aqui reunidos em Teu nome, falando da Tua palavra, Pai, para crescermos mais, termos mais fé. Muito obrigado, Pai, pela vida do Pedro, pela vida do Nunes, pela vida do meu filho, do Cristian. Te agradeço de todo o meu coração, Pai. Possamos nos reunir, meu Deus, mais vezes para estarmos nos entendendo, nós crescermos mais, meu Deus, no Teu poder, na Tua glória sobre nós, para nós nunca desistirmos, meu Pai, dos Teus caminhos, Pai. Muitas vezes, em situações adversas, como aconteceu agora conosco, na igreja, Pai, mas o Senhor está conosco, nos dando força, Deus, através da vida do Pedro, do Nunes, do Sivonei, que ficaram conosco, Pai. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém, querido. Café.